Chegamos à terceira e última parte deste audiobook especial da obra de Sêneca, Da Felicidade. Nesta parte final, o autor compartilha sua visão sobre o que é ser verdadeiramente feliz, não como um ideal inalcançável, mas como um estado possível e real para aqueles que vivem com propósito e sabedoria. Convido você a ouvir com calma, deixar essas palavras povoarem a sua mente e, claro, se inscrever no canal para continuar recebendo conteúdos que alimentam a alma e transformam vidas. Da Felicidade. Capítulo 1. Todos os homens, caro Galião, querem viver felizes, mas para descobrir o que torna a vida feliz, vai-se tentando, pois não é fácil alcançar a felicidade, uma vez que quanto mais a procuramos, mais dela nos afastamos. Podemos nos enganar no caminho, tomar a direção errada. Quanto maior a pressa, maior a distância. Devemos determinar, por isso, em primeiro lugar, o que desejamos e, em seguida, por onde podemos avançar mais rapidamente nesse sentido. Dessa forma, veremos ao longo do percurso, sendo este o adequado, o quanto nos adiantamos cada dia e o quanto nos aproximamos do nosso objetivo. No entanto, se perambularmos daqui para lá sem seguir outro guia senão os rumores e os chamados discordantes que nos levam a vários lugares, nossa curta vida se consumirá em erros, ainda que trabalhemos dia e noite para melhorar o nosso espírito. Devemos decidir, por conseguinte, para onde vamos nos dirigir e por onde, não sem a ajuda de algum homem sábio que haja explorado o caminho pelo qual avançamos, porque a situação aqui não é a mesma que em outras viagens. Nestas, há atalhos e os habitantes a quem se pergunta o caminho não permitem que nos extraviemos. Quanto mais frequentado e mais conhecido que seja o trajeto, maior é o risco de ficar à deriva. Nada é mais importante, portanto, que não seguir como ovelhas o rebanho dos que nos precederam, indo assim não aonde querem que se vá, senão aonde se deseja ir. E certamente, nada é pior do que nos acomodarmos ao clamor da maioria, convencidos de que o melhor é aquilo a que todos se submetem, considerar bons os exemplos numerosos e não viver racionalmente, mas sim por imitação. Daí a grande quantidade de pessoas que se precipitam umas sobre as outras, como acontece em uma grande catástrofe coletiva. Quando as pessoas são esmagadas, ninguém cai sem arrastar a outro, e os primeiros são a perdição dos que os seguem. Isto tu podes ver acontecer ao longo da vida. Ninguém erra por si só, apenas repete o erro dos outros. É prejudicial, portanto, apegar-se aos que estão à tua frente, ainda mais quando cada um prefere crer em lugar de julgar por si mesmo, deixando de emitir juízo próprio sobre a vida. Por isso, adota-se quase sempre a postura alheia. Assim, o equívoco, passando de mão em mão, acaba por nos prejudicar. Morremos seguindo o exemplo dos demais. A saída é nos separarmos da massa e ficarmos a salvo. Mas agora as pessoas entram em conflito com a razão em defesa de sua própria desgraça. A mesma coisa acontece nas eleições. Aqueles que foram eleitos para o cargo de pretores são admirados pelos que os elegeram. O beneplácito popular é volúvel. Aprovamos algo que logo depois é condenado. Este é o resultado de toda decisão com base no parecer da maioria. Capítulo 2. Quando se trata da felicidade, não é adequado que me respondas de acordo com o costume da separação dos votos. A maioria está deste lado, então, do outro está a parte pior. Em se tratando de assuntos humanos, não é bom que as coisas melhores agradem à maioria. A multidão é argumento negativo. Busquemos o melhor, não o mais comum. Aquilo que conceda uma felicidade eterna, não o que aprova o vulgo.
péssimo intérprete da verdade. Chamo vulgo tanto àqueles que vestem a clâmide, quanto aos que carregam coroas. Não olho a cor das roupas que adornam os corpos. Não confio nos olhos para conhecer o homem. Tenho um instrumento melhor e mais confiável para discernir o verdadeiro do falso. O bem do espírito, o espírito o há de encontrar. Se o homem tivesse a oportunidade de olhar para dentro de si próprio, como se torturaria, confessaria a verdade e diria: tudo o que tenho feito até agora, preferia que não tivesse sido feito. Quando penso em tudo o que disse, invejo os mudos. Tudo o quanto desejei, a maldição de meus inimigos, tudo o que temi. Ó deuses justos, melhor não tivesse desejado. Fiz muitas inimizades, e o ódio substituiu a amizade, se é que há amizade entre os maus, e nem sou amigo de mim mesmo. Fiz os maiores esforços para sair da multidão e fazer-me notar por alguma qualidade. O que tenho feito senão oferecer-me como um alvo e mostrar a maldade onde poderia me machucar? Vê aqueles que elogiam a eloquência, escoltam a riqueza, adulam os benfeitores, louvam o poder. Todos são inimigos ou podem sê-lo. Tanto são os admiradores quanto os invejosos. Por que não buscar algo realmente bom para sentir, não para mostrar? Essas coisas que se contemplam, diante das quais as pessoas se detêm, que um mostra a outro com assombro, por fora brilham, por dentro são deploráveis. Capítulo 3. Busquemos as coisas boas, não na aparência, mas sólidas e duradouras, mais belas no seu interior. Devemos descobri-las. Não estão longe, serão encontradas. Apenas se precisa saber quando as encontramos. No entanto, passamos como cegos ao lado delas, tropeçando no que desejamos. Porém, para evitar delongas, passarei por alto as opiniões dos demais, pois é cansativo enumerá-las e rejeitá-las. Ouve a nossa. Quando digo a nossa, não me associo a nenhum dos mestres estoicos. Também tenho direito a opinar. Portanto, seguirei um, pedirei a outro para dividir sua tese. Talvez, depois de haver citado a todos, não rejeitarei qualquer coisa que decidiram os anteriores e direi: e ainda penso alguma coisa a mais. Entretanto, de acordo com todos os estoicos, eu sigo a natureza. A sabedoria reside em não se afastar dela e adequar-se à sua lei e ao seu exemplo. A felicidade é, por isso, o que está coerente com a própria natureza, aquilo que não pode acontecer além de si. Em primeiro lugar, a mente deve estar sã e em plena posse de suas faculdades. Em segundo lugar, ser forte e ardente, magnânima e paciente, adaptável às circunstâncias, cuidar sem angústia do seu corpo e daquilo que lhe pertence, atenta às outras coisas que servem para a vida, sem admirar-se de nada, usar os dons da fortuna sem ser escrava deles. Compreendes, ainda que não claramente, que disso advém uma constante tranquilidade e liberdade, uma vez afastadas as coisas que nos perturbam ou nos amedrontam. Em lugar de prazeres e gozos mesquinhos e frágeis, até mesmo prejudiciais em sua desordem, que venha uma grande, inabalável e constante alegria, e, ao mesmo tempo, a paz e a harmonia da alma, a generosidade com a doçura. Qualquer tipo de maldade é resultado de alguma deficiência. Capítulo 4. O bem, como se concebe, também pode ser definido de outras maneiras, ou seja, pode ser entendido no mesmo sentido, mas não nas mesmas condições. Um exército pode se estender em uma ampla frente ou concentrar-se, dispor o centro em curvas, arqueando as alas, ou avançar em uma linha reta, continuando igual à sua força e à vontade de lutar pela mesma causa. Da mesma forma,
A definição do bem supremo pode ser ampla e detalhada, ou breve e concisa. Será o mesmo, portanto, se eu disser: o bem supremo é uma alma que despreza as coisas fúteis e se satisfaz com a virtude. Ou ainda: uma força de espírito é invencível, alerta, cala no agir e atenta aos interesses da humanidade, tendo cuidado especial por aqueles que nos rodeiam. Pode-se ainda dizer que o homem feliz é aquele para quem não existe nem bem nem mal, apenas uma alma boa ou má, que pratica o bem, contenta-se com a virtude, não se deixa nem elevar nem abater pelo destino, não conhece bem maior do que o que pode dar a ele próprio, para quem o verdadeiro prazer será o desprezo dos prazeres. Podes, se gostas de digressões, apresentar a mesma ideia com outras imagens sem alterar o seu significado. Nada nos impede, na verdade, de dizer que a felicidade consiste em uma alma livre, sem medo e constante, inacessível ao temor e à ganância, para quem o único bem é a dignidade e o único mal é a desonestidade, sendo todo o restante um aglomerado de coisas que não retiram ou acrescentam nada à felicidade da vida. Em síntese, fatos que vão e vêm sem aumentar ou reduzir o bem supremo. Este princípio, fundado sobre tal perspectiva, queiramos ou não, acarreta serenidade e uma profunda alegria que vem do interior, pois é para seu próprio prazer, não desejando bens maiores que os próprios. Por que é que tais coisas não hão de compensar os movimentos mesquinhos, frívolos e inconstantes de nosso fraco corpo? Pelo contrário, no dia em que ele dominar o prazer, também dominará a dor. Capítulo 5. Vê, então, quão ruim e funesta servidão terão que sofrer aqueles que têm alternadamente prazeres e dores, senhores mais caprichosos e despóticos. Tem-se que encontrar, portanto, uma saída para a liberdade. Essa liberdade dá-nos a indiferença ante a sorte. Assim, esses inestimáveis bens surgirão, a calma do espírito posto em segurança e a elevação, e, rejeitados todos os erros, do conhecimento da verdade, irá surgir uma grande alegria, a afabilidade e o contentamento do espírito. De todos esses bens, a alma desfruta não porque são excelentes em si, mas porque brotam de seu próprio bem. Uma vez que se começa a discutir a questão amplamente, pode-se chamar de feliz aquele que, graças à razão, não deseja nem teme. As pedras também não têm medo e tristeza, bem como os animais, mas nem por isso disse que são felizes aqueles que não têm consciência da felicidade. Ponha no mesmo nível os homens os quais a natureza obtusa e a ignorância de si mesmos os reduzem ao conjunto dos animais e das coisas inanimadas. Não há diferença entre estes e aqueles. De fato, os animais carecem totalmente de razão. Nesses homens, ela é pequena e nociva e serve apenas para corrompê-los, pois ninguém pode ser chamado de feliz estando distante da verdade. A vida feliz, por isso, tem o seu fundamento em uma ação simples e segura, porque a alma é pura e livre de todo o mal quando evita os riscos, sempre disposta a permanecer onde está e a defender a sua posição contra os sucessos e os golpes da sorte. No que se refere ao prazer, mesmo quando difundido à nossa volta, insinuando-se por todos os meios, lisonjeando o espírito com seus afagos e ganhando um após o outro, para seduzir-nos total ou parcialmente, cabe indagar: quem dentre os mortais, dotado de um mínimo de racionalidade, ainda que atraído, ousaria, relegando a alma, dedicar-se apenas ao corpo? Capítulo 6. Mas também a alma, dirão alguns, tem os seus prazeres. Concordo que os tem. Ela se torna centro e árbitro da sensualidade e dos prazeres.
Então, enche-se de todas as coisas que tendem a deliciar os sentidos. Volta ao pensamento ao passado e, lembrando prazeres, recompõe sua experiência e indaga por aqueles ainda por vir. Assim, enquanto o corpo é abandonado aos festins presentes, a mente corre com o pensamento ao encontro de prazeres futuros. Tudo isso me parece mesquinho, já que preferir o mal ao bem é loucura. Ninguém pode ser feliz se não tiver a mente sadia, e certamente não a tem quem opta por aquilo que vai prejudicá-lo. É feliz, por isso, quem tem um julgamento correto. Feliz é aquele que, satisfeito com sua condição, desfruta dela. Feliz é quem entrega à razão a condução de toda a sua vida. Observa agora aqueles que conceituam o bem supremo junto aos prazeres. Insistentemente, negam que seja possível separar o prazer e a virtude. Assim, afirmam não ser possível viver honestamente sem prazer, nem ter a vida com prazer sem honestidade. Não vejo como coisas tão diversas podem ser conciliadas. O que proíbe separar o prazer da virtude? Acreditas que todo o princípio de bem procede da virtude e de suas bases advém aquilo que amas e desfrutas? Ora, se prazer e virtude fossem inseparáveis, então não haveria coisas agradáveis, apenas desonrosas, nem coisas honestas, apenas onerosas, só alcançadas a duras penas. Capítulo 7. Digo ainda que o prazer está ligado à vida mais infame, mas a virtude não aceita a desonestidade. Há indivíduos descontentes não por causa da falta de prazer, mas em decorrência do prazer em si, o que não aconteceria se o prazer estivesse ligado à virtude. A virtude frequentemente abre mão do prazer e dele não tem necessidade. Por que, então, juntar o que é contraditório e diverso? A virtude é algo de elevado, nobre, invencível e infatigável. O prazer é fraco, servil, frágil e efêmero, cuja sede e casa são bordéis e tabernas. Você encontrará a virtude no templo, no fórum, na cúria, vigiando nossas muralhas. Anda coberta de poeira, queimada de sol e com as mãos cobertas de calos. O prazer, por sua vez, quase sempre anda escondido em busca de trevas, perto das casas de banho, lugares longe dos edis. Apresenta-se flácido, frouxo, cheirando a vinho e a perfume, pálido, quando não cheirando a formol e parecendo embalsamado como um cadáver. O bem supremo é imortal, não desaparecerá e não está familiarizado com tédio ou arrependimento, pois uma alma correta não muda nunca, não se aborrece, não se altera, porque sempre seguiu o caminho certo. Ao contrário disso, o prazer, quanto mais deleita, logo se extingue. Sendo limitado, fica logo satisfeito. Sujeito ao tédio, logo depois do primeiro ímpeto, já se mostra fadigado. Não demonstra estabilidade porque é fugaz. Assim, não pode ter consistência aquilo que aparece e desaparece como um relâmpago, destinado a findar no mesmo instante em que se faz presente. Em verdade, o fim já está próximo quando começa. Capítulo 8. Importa que o prazer esteja presente tanto entre os bons quanto entre os maus, e não deleite menos os malvados em suas torpezas do que os bons em suas ações honestas? É por isso que os antigos recomendavam seguir a vida melhor e não a mais agradável, de modo que o prazer se torne um aliado e não o guia da vontade digna e honesta. É a natureza quem nos deve guiar. A ela se dirige a razão em busca de conselho. Deixa que eu explique o que entendo. Se soubermos manter, com cuidado e serenidade, os dotes físicos e as nossas capacidades naturais como bens fugazes,
e de apenas um dia, se não somos escravos deles nem dominados pelas coisas exteriores, se as ocasionais alegrias do corpo têm para nós o mesmo valor que as tropas auxiliares devem servir e não comandar, então, por certo, tudo isso será útil para a alma. Que o homem não se deixe corromper nem dominar pelas coisas exteriores e somente olhe para si mesmo, que confie em seu espírito e esteja preparado para o que o destino lhe envie, isto é, que seja o próprio artífice de sua vida. Que sua confiança não seja desprovida de conhecimento, nem seu conhecimento de constância. Que suas decisões sejam para sempre e não sofram qualquer alteração. Compreende-se sem necessidade de repetir que tal homem será tranquilo e organizado, fazendo tudo com grandeza e amabilidade. A verdadeira razão está incluída nos sentidos e fará, a partir deles, o seu ponto de partida, uma vez que não tem mais para onde apoiar-se para que possa se lançar em direção à verdade e depois voltar para si mesma. Assim como o mundo que engloba todas as coisas, Deus, governante do universo, dirige-se às coisas externas, mas novamente retorna a si próprio de onde estiver. Que nossa mente faça o mesmo, quando seguir os seus sentidos e se estender por meio deles através de coisas exteriores, seja dona destas e de si própria. Desse modo, resultará uma unidade de força e de poder em conformidade com ela própria, e nascerá uma razão segura, sem hesitação ou divergência em seu ponto de vista e compreensão, nem em sua convicção. Assim, quando harmonizada em seu todo, atinge o supremo bem, pois nada de errado ou inseguro subsiste, nada que possa escorregar ou tropeçar. Fará tudo através de seu controle, nada de inesperado irá acontecer, e tudo ficará bem, fácil e direito, sem desvios no agir, porque preguiça e hesitações demonstram luta e inconstância. Portanto, podes declarar resolutamente que o supremo bem é a harmonia da alma, porque as virtudes devem estar onde estão a harmonia e a unidade. Os vícios são aqueles que discordam. Capítulo 9. Mas tu mesmo, dizes, praticas a virtude porque esperas que te traga algum prazer. Em primeiro lugar, se a virtude há de proporcionar prazer, então por isso mesmo é desejada. Não é porque ela proporciona tal satisfação que deve ser buscada, e sim porque, sobretudo daí, advém algum prazer. O empenho em busca da virtude não ocorre em razão do prazer, mas em vista de outro objetivo, embora possa decorrer algum prazer dessa busca. Embora em campo lavrado possam aparecer algumas flores, não foi por causa de tais plantas, ainda que proporcionem uma bela visão, que foi gasto tanto trabalho. A intenção do semeador era outra. O a mais é apenas um acréscimo eventual. Dessa forma, o prazer também não é o valor nem o motivo da virtude, mas sim um acessório dela. Não é porque deleita que agrada, mas se agrada, então deleita. O bem supremo reside no próprio julgamento e na estruturação de um espírito perfeito que, respeitando os seus limites, realiza-se plenamente de maneira a mais nada desejar. Portanto, não há nada fora da plenitude a não ser seus limites. Enganas-te ao questionar acerca do motivo que me leva a desejar a virtude. Procuras então buscar algo além do que consideras o máximo, dizes. Queres saber que vantagem tiro da virtude? Apenas ela mesma. Ela é o maior prêmio. Isto te parece pouca coisa? Se digo, o bem supremo é a firmeza, a previsão, a agudeza, a liberdade, a harmonia e a dignidade de uma alma inquebrantável, poderias ainda imaginar algo de mais grandioso a que se referem todas essas coisas?
Por que falar de prazer? Eu busco o bem do homem, não a barriga, que em bestas e feras é maior. Capítulo 10. Desvirtuas o que digo, poderias replicar. Eu também não creio que alguém possa viver feliz sem que viva de modo virtuoso. Isso não vale para os animais nem para quem mede a felicidade apenas pela comida. Afirmo claramente que a vida que eu chamo agradável não deve ser outra senão a que esteja ligada à virtude. Ninguém ignora que alguns homens pensam apenas nos prazeres e que a alma sugere prazeres e gozos exuberantes. Em primeiro lugar, a insolência e a excessiva autoestima, o orgulho que despreza o outro, o amor cego pelas próprias coisas, a euforia por pequenos e fúteis pretextos, a maledicência com a soberba violenta, a inércia e a indolência que, cansada pelo acúmulo de prazeres, acaba dormindo sobre si mesma. A virtude rejeita tudo isso. Para todas essas coisas, faz-se surda. Ela avalia o prazer antes de aceitá-lo. Não o acolhe para simples deleite. Ao contrário, fica feliz em poder fazer uso dele com moderação. O equilíbrio ao limitar o prazer é lesivo para o bem supremo. Ao falares assim, estás privilegiando o prazer. Eu o controlo, tu o desfrutas, eu apenas me sirvo dele. Tu acreditas que ele seja o bem supremo. Para mim, sequer é bem. Tu fazes tudo por prazer. Eu, nada. Capítulo 11. Quando digo que nada faço apenas por prazer, falo daquele a quem atribuímos o conceito de prazer. Penso que não é sensato chamar sábio a quem está escravizado por alguma coisa, ainda mais pela volúpia. De fato, se estiver totalmente sujeito àquilo, como poderia vencer o perigo, a pobreza em torno da vida humana? Como suportar a visão da morte e da dor? Como enfrentar o estrépito do mundo amargo e de tantos inimigos violentos quando se submete diante de um adversário tão débil? Dirás, faz tudo o que o prazer sugerir. Digo, certo, acontece que nem podes imaginar os tipos de insinuações que ele fará. Dirás, nada me aconselhará de muito sórdido, já que tudo está ligado à virtude. Digo, não vês, mais uma vez, que o bem supremo precisa de um tutor para ser bom? Como poderá a virtude ser guia do prazer se a fazes mera acompanhante? Colocas atrás quem devia comandar. A virtude tem um papel importante a desempenhar segundo a tua forma de pensar. Ela é apenas pregustadora do prazer. Vejamos agora se a virtude, assim considerada, ainda seria virtude, uma vez que não pode conservar o nome ao perder a função. Para que fique claro o argumento, mostrarei como muitos homens cercados pelos prazeres, acobertados pela sorte e seus favores, não deixam de ser vistos como indivíduos corruptos. Olhe para Nomentano e Apício, que, como afirmam, buscam coisas valiosas por terra e por mar. Depois, nas mesas de banquetes, expõem animais de todas as partes do mundo. Olha como eles, do alto de seus leitos enfeitados com rosas, contemplam a fartura de suas festas, deliciando os ouvidos com músicas e cantos, os olhos com espetáculos e o paladar com diferentes sabores. Estão vestidos com roupas delicadas, para não deixarem de apreciar os odores, o ambiente está permeado de perfumes diversos. Neste local, acontecem orgias luxuosas. Podes reconhecer que estão submetidos aos prazeres, mas isso não é um bem para eles, já que de alguma coisa verdadeiramente boa não estão desfrutando. Capítulo 12. Será um mal para eles, dizes, porque muitas são as circunstâncias que perturbam o seu humor, sem falar das posições antagônicas que ajudam a perturbar o espírito.
Também posso pensar que seja assim, embora loucos e volúveis e mesmo sujeitos ao arrependimento, irão experimentar tais prazeres que os deixarão afastados da inquietude e do bom senso. Como costuma acontecer, tornam-se reféns de uma alegria enorme e de uma trepidante festividade a ponto de enlouquecerem de tanto rir. Ao contrário, os prazeres dos sábios são moderados, comedidos, controlados e pouco perceptíveis, uma vez que vêm do improviso. Ao se fazerem presentes, não são acolhidos com pompa e circunstância por parte de quem os recebe. É que os sábios os incluem em sua vida tal como peças de um jogo, misturando-os às coisas mais sérias de forma a se não destacarem. Deixa-se, pois, de unir coisas incompatíveis entre elas, confundindo prazer com virtude. É com tal engano que se lisonjeia os perversos. Aquele que se deixa afundar nos prazeres, bêbado e inebriado, ao mesmo tempo em que está consciente de conviver com o prazer, também crê estar com a virtude. Ouviu falar que prazer e virtude são inseparáveis e, por essa razão, nomeia os vícios com o nome de sabedoria, anunciando o que deveria esconder. Assim, não se entregam à sensualidade levados por Epicuro, mas apegados ao vício, escondem na filosofia a própria corrupção, lançando-se para onde o prazer é elogiado. Também não levam em consideração o quanto era moderado o prazer segundo Epicuro, mas apegam-se apenas ao nome dele, esperando encontrar justificativa e apoio para uma vida devassa e corrupta. Portanto, perdem a única coisa boa que havia entre os seus males, a vergonha do pecado. De fato, elogiam aquilo que os arruína enquanto se afundam em vícios. Por isso, sequer é possível corrigirem-se, uma vez que se aplica um título honroso para uma indolência vergonhosa. Esta é a razão por que esse elogio do prazer é prejudicial. Os preceitos virtuosos ficam escondidos, o que corrompe está manifesto. Capítulo 13. Eu próprio sou de opinião, afirmo isso apesar do que dizem nossos partidários, que os preceitos de Epicuro são nobres e corretos, e se analisados sob uma perspectiva mais acurada, até severos. Ele reduz o prazer a algo pequeno e mesquinho. A mesma lei que atribuímos à virtude, ele atribui aos prazeres, isto é, obedecer à natureza. No entanto, o que é suficiente para a natureza é muito pouco para a luxúria. Então, o que ocorre? Existe quem chame felicidade o lazer preguiçoso, a gula e a luxúria, buscando apoio para sua conduta devassa. Quando encontra o prazer, sob um enorme atraente, não adota aquele do qual ouve falar, mas sim aquele que já trazia consigo. Não é por isso, no entanto, que diria que a escola de Epicuro, segundo a opinião da maioria, professa a perdição. Digo, no entanto, que está desacreditada e sua fama é das piores, o que, em verdade, não passa de injustiça. Quem poderia saber isso senão aquele que nela fez sua iniciação? É o aspecto dele que dá margem a falatórios e levanta a falsa esperança, da mesma forma que quando um homem muito másculo veste roupas femininas, sua honra não é manchada, sua masculinidade continua intocável, uma vez que o corpo não sofre qualquer desonra. Porém, ele carrega a sineta na mão. Quem se aproxima da virtude demonstra ter índole nobre. Ao contrário, quem segue o prazer demonstra ser fraco, degenerado, propenso ao vício mais sórdido, a não ser que haja quem o faça enxergar a diferença entre os prazeres e, dessa maneira, possa aprender quais deles são os que se encaixam nos limites da necessidade natural e quais os imoderados e insaciáveis, aqueles que, quanto mais procurados, mais se tornam exigentes.
que a virtude tenha precedência, pois assim estaremos em segurança. O prazer excessivo prejudica. Na virtude não há de se temer o excesso, porque ela mesma contém em si a medida adequada. Não poderia ser um bem o que padece por sua própria magnitude. Capítulo 14. Para os que foram privilegiados com uma natureza racional, o que poderia ser-lhes oferecido de melhor senão a própria razão? Se é desejável tal união, se se quer que a felicidade acompanhe, a virtude deve permanecer à frente e o prazer deve acompanhá-la, mantendo-se tão perto como a sombra de um corpo. No entanto, fazer da virtude escrava do prazer é coisa de uma alma incapaz de algo maior. Que a virtude seja quem leva o estandarte. Dos prazeres devemos fazer uso moderado. Algumas vezes, os prazeres poderão nos levar a alguma concessão, mas não devem nunca nos impor nada. Mas aqueles que tenham se entregue ao comando do prazer enfrentarão duas dificuldades. Primeiro, perdem a virtude e não têm o prazer, pois por eles são dominados, ou se atormentam pela sua falta, ou se sufocam em sua abundância. Infeliz quem dele se afasta, mas muito mais quem por ele for soterrado. Tal ocorre quando alguém é surpreendido pela tempestade no mar Sirtes, ou procura a praia, ou se deixa ficar a favor da violência das ondas. Este é o resultado do excesso de prazer e de amor cego a qualquer coisa. Aquele que prefere o mal ao bem se coloca em perigo caso alcance o seu objetivo. Cansado e não sem riscos, porta-se como se estivesse à caça de animais selvagens. Mesmo após a captura, deve portar-se cautelosamente, porque frequentemente costumam devorar seus donos. Dessa forma, os grandes prazeres acabam trazendo tragédias a quem os cultiva, deixando-os dominados por eles. Parece-me bom esse exemplo da caça, como aquele que, abandonando suas ocupações e outros afazeres agradáveis, procura os esconderijos das feras, contente em armar-lhes armadilhas enquanto fecha o cerco com os latidos dos cães nos rastros dos animais, assim persegue os prazeres. Colocando-o frente a tudo o mais, o homem descuida, em primeiro lugar, da liberdade. Este é o preço pago, já que prazer libertino não se compra, a ele se é vendido. Capítulo 15. Poderias contestar: o que impede a união de virtude e prazer como uma única coisa e o estabelecimento do bem supremo de modo que seja ao mesmo tempo nobre e agradável? Acontece que não pode haver uma parte do virtuoso que não seja algo virtuoso, e o bem supremo não terá sua nobreza se guardar algo distinto do íntegro. Nem mesmo a alegria que vem da virtude, embora seja um bem, é uma parte do bem absoluto. Assim são a alegria e a tranquilidade, ainda que se originem de boas causas. É certo que são coisas boas, mas não fazem parte do bem supremo. Deles são apenas consequência. Qualquer um que estabeleça uma aliança entre o prazer e a virtude, mesmo sem colocá-los em pé de igualdade, faz com que a fragilidade de um deles debilite o quanto haja de vigor no outro, e coloca sob jugo a liberdade que só é invencível se não conhece nada mais precioso do que ela mesma. De fato, necessita-se da sorte quando começa a escravidão. Disso advém uma vida plena de ansiedade, suspeita e inquieta, que se torna temerosa frente aos acontecimentos e no aguardo dos momentos do tempo. Dessa forma, não se propicia para a virtude uma sólida e permanente base, passa-se a restringi-la à condição de instabilidade. O que há de tão mais incerto do que a espera das coisas fortuitas e da mudança do corpo e daquilo que o afeta? Como pode obedecer a Deus e aceitar de bom grado tudo o que lhe ocorre,
não queixar-se do destino e encontrar o lado positivo em qualquer evento, quando até o menor estímulo de prazer ou dor o afeta. Quem se entrega aos prazeres não pode tornar-se defensor ou salvador da pátria nem protetor de seus amigos. Assim, deve-se colocar o bem supremo num lugar de onde nada possa de lá afastá-lo. A ele não deve ter acesso nem a dor, nem a esperança, nem o medo, nem qualquer outra coisa que possa ameaçá-lo. Só a virtude pode dele se aproximar. Só a virtude pode lá chegar. Passo a passo dominará o caminho, mantendo-se firme, suportando todos os imprevistos, sem resignação, mas com alegria, consciente de que as adversidades da vida fazem parte da lei da natureza. Como o bom soldado, que suporta os ferimentos, acumula cicatrizes e mesmo a morte, traspassado por dardos, ainda admira o seu comandante aos pés do qual tomba. Terá sempre em mente o velho preceito: seguir a Deus. Em vez disso, o que reclama, chora e geme é obrigado a fazer à força o que lhe é ordenado. Deixa-se arrastar, não caminha acompanhando os demais. É estupidez e falta de consciência da própria condição afligir-nos quando nos falta algo ou somos atingidos de forma mais violenta por adversidades. Da mesma forma, ficar indignado com coisas que ocorrem tanto para os bons quanto para os maus, como doenças, luto, fraquezas e todos os demais infortúnios da vida humana. Devemos saber suportar com o espírito forte tudo o que por lei universal nos é dado a enfrentar. É nossa obrigação suportar as condições da vida mortal e não nos perturbarmos com o que não está em nosso poder evitar. Nascemos em um reino onde obedecer a Deus significa liberdade. Capítulo 16. Para concluir, a verdadeira felicidade consiste na virtude. O que essa virtude te aconselha? Ela considera como bem apenas o que está unido à virtude e como mal o que tem ligação com a maldade. Mais ainda, manda que sejas inabalável, quer frente ao mal, quer junto ao bem, de forma a que possas imitar Deus dentro dos limites de tua própria capacidade. O que ganhas com isso? Privilégios dignos dos deuses. Não serás forçado a nada. Não terás necessidade de nada. Serás livre, seguro e imutável. Nada tentarás executar em vão. Tudo ocorrerá conforme o teu desejo. Nada será contrário aos teus desejos nem à tua vontade. Então, perguntas, basta a virtude para viver feliz? Se é perfeita e divina, por que então não é suficiente, ou melhor ainda, mais do que suficiente? O que faltaria àquilo que está além de qualquer desejo? Quem, ao contrário, ainda não alcançou a meta final da virtude, mesmo que já tenha empreendido longa caminhada, precisa sim de sorte, uma vez que ainda luta em meio aos desejos humanos, enquanto não consegue os laços de tantos obstáculos da mortalidade. Qual a diferença, então? A diferença reside em uns estarem algemados, outros decapitados e alguns estrangulados. Aquele que tenha atingido um plano superior, elevando-se ao máximo, leva algemas frouxas. Não se encontra ainda livre, mas já prevê a futura liberdade. Capítulo 17. Alguém dentre os que falam contra a filosofia poderá dizer: por que há mais coragem em tua fala do que em tua vida? Por que moderas o tom de tua voz diante dos poderosos e julgas o dinheiro como necessário? Por que te abates diante de contrariedades? Por que choras a morte da esposa e do amigo? Por que és tão apegado à celebridade? Por que te afetam as palavras maldosas? Por que é que a tua área cultivada produz mais do que o necessário para viveres? Por que as tuas refeições não seguem teus preceitos?
Por que ter um mobiliário elegante também? Porque se bebe em tua casa um vinho mais velho do que o dono? Por que instalar um aviário? Porque são plantadas árvores só para te dar mais sombra? Porque a tua esposa traz nas orelhas enfeites de igual valor ao dote de uma opulenta casa? Porque os teus escravos vestem belas roupas? Porque é uma arte em tua casa servir mesa, e são colocados talheres de prata, e tens até um mestre para cortar a carne. Acrescenta ainda, se quiseres, porque tens propriedades para além-mar, sem sequer saber quantas são elas. É uma pena que sejas tão negligente a ponto de não saber quem são os teus escravos, ou tão rico que perde a conta de quantos são eles? Responderei logo às críticas e acusações que me fazes. Além disso, vou fazer mais objeções do que imaginas. Agora te responderei isto: eu não sou um sábio, e para que a tua malevolência se regozije, acrescento: nunca serei. É por isso que não exijo ser igual aos melhores, apenas melhor que os maus. Basta-me que a cada dia eu corte um pouco mais os meus vícios e castigue os meus erros. Não estou curado nem ficarei de todo sadio. Tomo mais calmante que remédios para o mal de gota e dou-me por feliz se os ataques são mais esporádicos e as dores um pouco menos dolorosas. Seja como for, comparado com a tua caminhada, eu, mesmo impotente, ainda assim sou um corredor. Capítulo 18. Podes dizer: falas de uma maneira e ages de outra. Essas mesmas censuras, ó espíritos malignos e agressivos contra indivíduos de virtudes, também foram feitas a Platão, Epicuro e Zenão. Eles também não procuravam apregoar o modo como viviam, e sim o modo como se devia viver. Eis o motivo por que não estou falando de mim, mas da vida virtuosa em si. Quando falo contra os vícios, estou reprovando, em primeiro lugar, os meus. Portanto, se for possível, procurarei viver corretamente. Não será a malignidade venenosa a me afastar dos meus objetivos, nem esse veneno que é jogado sobre os outros vai me impedir de elogiar não a vida que levo, e sim a que deveria levar. Também não me impede de cultuar a virtude e de segui-la, mesmo que seja me arrastando e a grande distância. Esperavas que eu escapasse da maldade que não poupou a magnitude de Rutílio e Catão? Será que alguém se preocupa em parecer demasiado rico para aquelas pessoas para quem o cínico Demétrio não é bastante pobre? Mesmo contra um homem como ele, extremamente forte na luta contra todas as exigências naturais, sendo o mais pobre de todos os cínicos, já que, além de ser proibido de ter qualquer coisa, também foi proibido de pedir, atreveram-se os difamadores a dizer que ele não era bastante pobre. Capítulo 19. Negam que Diodoro, filósofo epicúreo, que há poucos dias terminou sua vida pelo seu próprio punho, agiu de acordo com os preceitos de Epicuro ao cortar o pescoço. Alguns querem ver loucura nessa ação, outros ousadia. Ele, porém, feliz e com sua consciência satisfeita, deixou com a vida testemunho sobre a tranquilidade de seus dias passados em Porto Seguro. Pronunciou uma frase que é ouvida contra a vontade, pois soa como um convite a ser imitado. Vivi, fiz a caminhada que o destino me traçou. Discutem a vida de um, a morte de outro, e ao ouvirem a notícia da morte de um grande homem, ladram como animais de estimação ao ir ao encontro de pessoas desconhecidas. Interessa a esses que ninguém viva como uma pessoa de bem, já que a virtude alheia parece demonstrar os seus próprios vícios. Por inveja, comparam adornos brilhantes deles com as suas vestes miseráveis e não avaliam quanto isso traz de prejuízo para eles mesmos. Se homens dedicados à virtude são avaros, libidinosos e ambiciosos, quem são vocês,
que não suportam a virtude a ponto de sequer querer ouvir-lhe o nome. Afirmam que nenhum daqueles faz o que prega, não vivendo de acordo com a própria doutrina. Mesmo que isso fosse verdade, por acaso as palavras deles deixariam de ser grandiosas e superiores a todos os infortúnios humanos, posto que se esforçam para se soltar das cruzes nas quais cada um de vocês prende seus próprios pregos? Contudo, os condenados ao suplício estão suspensos na própria cruz. Os que se atormentam a si mesmos terão tantas cruzes quanto desejos. Realmente, os maledicentes se enfeitam com as ofensas dos outros. Acreditam, por isso, que estão isentos de culpa se não fosse o fato de alguns cuspirem do alto do patíbulo nos espectadores. Capítulo 20. Os filósofos não fazem o que dizem. É verdade que já fazem muita coisa quando falam e pensam honestamente. Se o comportamento deles fosse adequado às suas palavras, quem seriam mais felizes do que eles? Entretanto, não devemos ignorar as palavras boas e os corações repletos de bons pensamentos. O cultivo de resoluções saudáveis, independentemente do resultado, é louvável. Não é estranho que não atinja o topo quem escala encostas íngremes, mas se tu fores humano, admira, apesar da queda, os que se esforçam para conseguir grandes escaladas. Uma alma generosa, sem olhar para as próprias forças, apenas para a da natureza, aspira a atingir os mais elevados objetivos, elaborar planos mais elevados do que ela pode realizar, mesmo com um espírito forte. Há quem propõe a si mesmo o seguinte: olharei a morte com o mesmo ânimo com que ouvi falar sobre isso. Suportarei qualquer cansaço com espírito forte. Também desprezarei as riquezas presentes e futuras, sem ficar mais triste ou mais orgulhoso se elas estão em torno de mim ou em outro local. Serei insensível aos ditames da sorte venturosa ou desafortunada. Observarei todas as terras como se minhas fossem, e as minhas como se pertencessem a todos. Viverei como alguém que sabe que nasceu para os outros e darei graças à natureza por isso. A natureza foi muito benevolente para comigo, já que me entregou a todos os meus semelhantes, e por sua vez tenho todos só para mim. Se tenho algo de meu, conservarei, sem ganância, mas também não esbanjarei prodigamente. Acredito ser o dono daquilo que ofereci de modo consciente. Não costumo avaliar os benefícios por número e peso, mas sim pelo valor dado a quem os recebe. Nunca será demais o que posso oferecer a quem o merece. Farei tudo o que minha consciência mandar, sem me submeter ao que os outros pensam. Mesmo que apenas eu saiba o que estou fazendo, agirei como se todos estivessem me vendo. Ao comer e beber, o meu objetivo será apenas atender a uma necessidade natural e não encher o estômago vazio. Serei agradável para com os amigos, gentil e indulgente para com os inimigos. Cederei antes que me solicitem, adiantando-me a todas as demandas honestas. Sei que a minha pátria é o mundo e que os deuses o comandam, e eles estão acima de mim e ao redor, agindo como censores de meus atos e de minhas palavras. Quando a natureza solicitar o meu espírito ou a minha razão ordenar que eu o libere, partirei dizendo que sempre cultivei a retidão de caráter e as melhores intenções, sem haver reduzido a liberdade de ninguém, muito menos a minha. Qualquer pessoa que pretenda, que queira, que se proponha a fazer isso, estará trilhando a estrada que leva aos deuses. Caso não consiga atingir a meta, terá então sucumbido depois de ter ousado grandes coisas. Capítulo 21. Tu que odeias a virtude e quem a cultiva, nada de novo estás fazendo. De modo igual, quem tem algum problema na vista não suporta a luz, tal como os animais noturnos evitam o brilho do sol. Mal desponta a luz do dia,
correm para seus refúgios e, com medo da claridade, escondem-se em qualquer buraco. Geme e grita, insultando os bons, escancara a boca e morde. Assim, rapidamente quebrarás os teus dentes antes que deixem marcas. Como é que um adepto da filosofia pode viver com essa opulência? Porque diz que despreza a riqueza e é possuidor de tantos bens. Porque acha a vida desprezível e vive. Despreza a saúde. No entanto, trata de preservá-la com todo o rigor, desejando estar em excelente forma. Porque julga a palavra exílio como absurda e ao mesmo tempo diz: que mal existe em mudar de país? Porque, sendo isso possível, acaba envelhecendo em sua própria terra natal. Assegura, além disso, que não existe diferença entre vida longa e vida breve, mas nada impedindo, procura viver a mais longa existência possível, mantendo-se com energia até a mais avançada velhice. Ele afirma que essas coisas devem ser ignoradas, não no sentido de que não devam ser possuídas, e sim de que devam estar presentes sem ansiedade. Dessa maneira, não as joga fora, mas vindo a perdê-las, continua sua caminhada com tranquilidade. Onde a sorte acolhe com maior segurança as riquezas, senão de onde poderá retomá-las sem protesto. Marco Catão, embora louvasse Cúrio e Coruncânio, naqueles tempos em que possuir um pouco de prata era crime punível pelos censores, tinha ele próprio 40 vezes mais sestércios, certamente valor menor do que possuía seu bisavô Crasso, mas maior do que Catão, o censor. Apesar disso, se outros bens lhe fossem oferecidos, não os desprezaria. Da mesma forma, o sábio não é considerado indigno ao ser agraciado pelo dom da fortuna. Não ama a riqueza, mas a aceita de bom grado. Permite que entre em sua casa, não a rejeita, desde que ela enseje oportunidades para a virtude. Capítulo 22. Assim, não resta dúvida de que o homem sábio tem um campo mais vasto para desenvolver o seu espírito em meio à riqueza do que na pobreza. Na pobreza, a virtude consiste em não se deixar abater, não cair em desalento. Na riqueza, existe oportunidade para a temperança, a generosidade, o discernimento, a organização, a magnificência com total liberdade. O sábio não se despreza caso seja de estatura pequena, embora preferisse ser mais alto. Se for franzino ou tiver um olho a menos, assim mesmo terá consciência do seu valor, preferindo ser robusto, mas sem esquecer que algo de mais valioso existe dentro de si. Suportará a moléstia, mas desejará ter saúde. Existem muitas coisas, apesar de terem pouca importância para o todo, que podem faltar sem que causem prejuízo ao bem principal, embora possa propiciar alguma vantagem para a serenidade duradoura da virtude. Portanto, a riqueza é agradável para o sábio, assim como o vento favorável para o navegante ou um dia ensolarado no frio do inverno. Nenhum dentre os sábios, falo daqueles sábios para os quais a virtude é o único bem verdadeiro, sustenta que as vantagens da riqueza, ditas como indiferentes, não tenham o seu real valor. Também não nego que algumas coisas sejam preferidas a outras, uma vez que a algumas delas é dado certo valor e a outras muito mais. E não nos devemos enganar, portanto, as riquezas aparecem entre as preferidas. Dirias então: por que zombas de mim, se para ti elas têm o mesmo valor que para mim? Deves saber que o valor não é idêntico para nós. Para mim, as riquezas, se as perdesse, não me diminuiriam em nada, apenas elas seriam reduzidas. Tu, ao contrário, ficarás abatido, sentindo-te como que privado de ti mesmo, caso te abandonem. Para mim, as riquezas têm certo valor, para ti, têm um valor imensurável.
Assim, as riquezas pertencem a mim. No teu caso, tu estás subordinado a elas. Capítulo 23. Deixa, por isso, de querer proibir aos filósofos o direito de possuírem bens. Ninguém condenou a sabedoria à miséria. O sábio poderá possuir grandes riquezas, desde que não sejam roubadas, manchadas com o sangue dos outros e que sejam adquiridas sem prejuízo algum, sem negócio sujo. Os gastos devem ser tão honestos como os ganhos, de forma que ninguém, exceto os maldosos, possa criticar. Os bens podem ser acumulados, são ganhos limpos, porque não há quem possa reivindicá-los, embora não falte quem queira tomá-los. Com certeza, o sábio não rejeita os favores da sorte, não se vangloria e também não se envergonha de um patrimônio adquirido por meios honestos. Terá motivo para se sentir glorificado se, aberta a casa e convidada toda a cidade, puder dizer: se alguém descobrir algo de seu, pode levar embora. Grande será o homem que, ditas estas palavras, continue com os mesmos bens que tinha antes. Quero dizer que, se permitiu ao povo inquirir sobre ele com tranquilidade e sem preocupação, e ninguém encontrou nada para reivindicar, poderá ser rico de maneira franca e aberta. O sábio não deixará transpor o limiar de sua casa dinheiro suspeito, mas não rejeitará certamente uma grande riqueza quando dom da sorte ou fruto da virtude. Por que lhes negar um bom lugar? Deixe-as entrar, serão aceitas. Não haverá ostentação, mas também não ocultará um grande valor, nem o jogará fora. O primeiro gesto seria tolice, o segundo mesquinharia. O que lhes diria a ele? Você é inútil. Ou, eu não sei usar da riqueza. Da mesma forma, embora possa viajar a pé, prefere fazer isso com um veículo. Assim, se puder ser rico, vai preferir ser de verdade. Possuirá uma fortuna, mas estará consciente de que é algo inconstante e instável, não permitindo, portanto, que seja um fardo para si mesmo nem para os outros. Por que aguças os ouvidos? Por que estendes a tua bolsa? Dará a quem merecer ou a quem tenha potencial para ser merecedor, sabendo escolher, com grande prudência, os mais dignos, como quem lembra que deve dar conta tanto dos gastos quanto dos créditos. Dará por motivos justos, pois presente errado é inútil. Terá a bolsa aberta, mas não furada, da qual muito sai, sem esbanjar demais. Capítulo 14. Engana-se quem pensa que é fácil doar. Ao contrário, é mais difícil, visto que se deve agir com discernimento e não por ímpeto ou instinto. Dou crédito a um, fico em débito com outro, presto favores àquele, tenho compaixão por este. Ajudo para que não cometa desatinos a quem não merece passar fome. Não darei um centavo a quem, mesmo precisando, por mais que receba, sempre quer receber mais. A alguns apenas ofereço ajuda, enquanto que a outros necessito convencê-los a receber. Não posso ser negligente nesse assunto, porque ao doar faço o melhor dos investimentos. Então dirás: tu dás para receber algo em troca? Respondo: eu dou para que não se perca. O que for doado vai ficar em algum lugar onde não pode ser reclamado, mas pode ser devolvido. O importante é que o benefício seja tratado como um tesouro que permaneça muito bem cuidado, guardado, sendo desenterrado apenas quando for necessário. A casa do homem rico oferece material para fazer o bem. Quem disse que devemos ser generosos apenas para aqueles que usam toga? A natureza ordenou-me ser útil para os homens, sejam escravos ou livres, ou assim nascidos ou não. Qual a diferença se é uma liberdade legal ou concedida por amizade? Onde houver um ser humano, aí haverá possibilidade de se fazer o bem.
Também é possível doar dinheiro no interior de nossa casa, praticando a liberalidade, assim chamada não porque dirigida a indivíduos livres, mas porque parte de uma alma livre. Não existe razão para escutares de má vontade as palavras fortes e corajosas de quem se guia pela sabedoria. Fica atento, pois uma coisa é o empenho para ser sábio e outra, sê-lo de fato. Alguém irá dizer-te: eu falo muito bem, mas ainda me encontro envolvido com muitos males. Não posso ser colocado em choque com meus princípios quando faço o máximo que posso, procuro melhorar e desejo um ideal grandioso. Apenas depois de ter alcançado os progressos que tinha em mente, é que me poderia ser exigido o confronto entre o que falo e o que concretizo. De maneira diversa, quem já atingiu o cume da perfeição falaria assim: antes de tudo, não podes emitir juízo sobre quem é melhor do que tu. No que diz respeito a mim, sendo desprezado pelos maus, significa que estou no caminho certo. Para explicar-te, visto que a ninguém se deve negar, ouve o que vou dizer e qual o valor que dou pelas coisas em questão. Volto a afirmar que as riquezas não são coisas boas em si mesmas. Se realmente fossem, elas nos tornariam bons. Não me é possível definir como algo bom em si aquilo que também faz parte da vida de maus indivíduos. Enfim, estou convicto de que riquezas são úteis e proporcionam grande conforto à vida. Capítulo 25. Escuta agora, porque não incluo as riquezas entre os bens e porque a minha atitude no que diz respeito a elas é diferente da tua, embora seja consenso que é necessário possuí-las. Coloca-me na mais opulenta casa, onde não se distingue ouro e prata. Não tenho nenhuma admiração por estas coisas, que mesmo estando junto a mim, estão fora de mim. Traslada-me para a ponte Sublício, entre os pobres e miseráveis. Não é por isso que pensarei ter menos valor, só porque me encontro entre os que pedem esmola. Assim, o que muda? Eles não têm o que comer, mas não lhes falta o direito de viver. E daí? Seja como for, prefiro uma casa opulenta a uma ponte. Põe-me no meio de um suntuoso e requintado mobiliário de luxo. Não é por esse motivo que serei mais feliz, por me encontrar sentado sobre almofadas macias ou por poder estender tapetes vermelhos sob os pés de meus convidados. Troca o meu colchão e não serei mais infeliz se puder descansar meus membros exaustos sobre um pouco de feno ou dormir sobre uma cama de circo com o estofado gasto devido à velhice da costura. O que isso significa? Eu prefiro mostrar-me vestido com a pretexta e ficar agasalhado, não deixando seminus ou descobertos os ombros. Mesmo que todos os meus dias passem segundo meus desejos, que novas felicitações se juntem às anteriores, não me contentarei com isso. Mesmo que o meu espírito seja atormentado por todos os lados com lutos, tristezas e contrariedades de qualquer tipo, de maneira que cada momento seja motivo de choro, nem por isso terei razão para reclamação. Mesmo sob tanta desgraça, não amaldiçoarei qualquer dia de minha vida. Tomarei medidas para garantir que nenhum dia seja desastroso para mim. Então, eu prefiro temperar as minhas alegrias a reprimir a minha dor. O grande Sócrates te diria o seguinte: faça-me vencedor de todas as nações, que o carro de Baco voluptuoso leve-me a partir do Oriente para Tebas, que os reis dos persas me façam consultas. Não é por isso que esquecerei que sou apenas um homem, mesmo sendo exaltado como um deus. De repente, uma desgraça pode lançar-me do alto, e assim serei apenas carregado tal qual enfeite em carro alheio para o desfile de um vendedor orgulhoso e feroz. Não obstante, não me sentirei menos em carro alheio do que quando me encontrava em pé no meu, triunfante.
É isso mesmo. Prefiro vencer a ser vencido. Desprezo a sorte com toda a convicção, mas se me for dado escolher, escolherei o que me for mais agradável. Aconteça o que acontecer, será uma coisa boa para mim. No entanto, será melhor ainda se for algo prazeroso que não cause a menor perturbação. Então, não acho que haja qualquer força sem trabalho, porém, com relação a algumas virtudes, é preferível o uso de esporas e com outras, o do freio. Da mesma forma que o corpo deve ser retido em uma descida e ser impulsionado em uma subida, também há virtudes para um declive e outras para a escalada. Há alguma dúvida de que a constância, a tenacidade, a perseverança impliquem cansaço, esforço e resistência, como todas as outras virtudes que se opõem às adversidades? Ao contrário, não é evidente que a liberalidade, a temperança e a mansidão seguem em disparada? De um lado, deve-se frear o espírito para não escorregar. Do outro, empurrá-lo e incentivá-lo vivamente. Por isso, na pobreza, vamos fazer uso de virtudes aptas à luta. Na riqueza, daquelas mais cuidadosas, que controlam os movimentos e mantêm o equilíbrio. Feita essa divisão, prefiro fazer uso daquelas que podem ser cultuadas na tranquilidade, em lugar de controlar as que exigem muito sangue e suor. Por isso, o sábio disse: Não sou eu que falo de uma maneira e vivo de outra. És tu que entendes uma coisa por outra. Estás ouvindo o que te chega aos ouvidos, mas não procuras entender o significado das palavras. Capítulo 26. Então, o que há de diferente entre mim, desvairado, e ti, sábio, já que nós dois desejamos posses? Muita coisa. As riquezas servem ao sábio, enquanto comandam o louco. O sábio não permite nada às riquezas. Elas a ti tudo permitem. Tu, como se a ti tivesse sido garantida posse eterna, ficas preso a elas como se fossem um vínculo habitual. O sábio pensa na pobreza justamente quando está instalado na riqueza. Jamais um general confia na paz a ponto de deixar de lado a vigilância e a preparação para uma guerra. Embora sem combate, a guerra continua declarada. Para ti, basta uma casa luxuosa para que te tornes arrogante, como se ela não pudesse desmoronar ou queimar. A riqueza te embriaga porque pensas que ela tem o poder de superar qualquer dificuldade e que o destino não poderá aniquilá-la. Ficas despreocupado em meio à riqueza sem o menor cuidado com o perigo que ela pode trazer. Da mesma forma, os bárbaros, estando cercados, não conhecem a utilidade das máquinas de guerra e olham indiferentes o cansaço dos inimigos, não compreendendo para que servem aquelas coisas construídas à distância. O mesmo acontece contigo. Ficas envaidecido com os teus pertences e não pensas nas desgraças que a ameaçam de todos os lados. Elas se preparam para arrebatar a presa valiosa. Qualquer um pode tirar a riqueza do sábio, mas não lhe tiram os bens verdadeiros, porque ele vive feliz no presente e está despreocupado com o futuro. Nada, dirá Sócrates, ou algum outro que tenha a mesma autoridade e o mesmo poder sobre as coisas humanas. Prometi a mim mesmo com mais firmeza do que não submeter os atos de minha vida à opinião alheia. Joguem sobre mim suas duras palavras. Não pensarei estar sendo injuriado, pois parecem gemer como criaturas infelizes. Isso dirá aquele a quem foi dada a sabedoria, porque livre de vícios, sente-se levado a julgar os outros não por raiva, e sim por bem. Acrescentará ainda: a opinião de vocês me abala não porque sou atingido, mas porque vocês continuam a praguejar contra a virtude como inimigos dela, não lhes restando nenhuma esperança de mudança de atitude. A mim não causas nenhuma afronta.
De fato, quem destrói os altares não ofende aos deuses, mas fica clara a sua má intenção, mesmo ali onde não consegue causar nenhum dano. Tolero tais tolices, tal como Júpiter tolera as fantasias dos poetas. Um lhe dá asas, outro coroa, um outro o representa como adúltero, vagando pelas noites. Outro o faz sequestrador de homens livres e até de seus familiares. Outro, por fim, parricida e usurpador do reino paterno. Se fôssemos acreditar nisso, pareceria que os deuses nada fizeram senão tirar dos homens a vergonha do pecado. Embora isso não me atinja, quero advertir para o seu proveito. Olha a virtude com respeito. Confia naqueles que, tendo-a seguido durante toda a vida, demonstram tratar-se de algo muito importante e que sempre ganha novas dimensões de grandeza. A ela, como aos deuses e a seus oráculos, tal qual sacerdote, venera. Sempre que forem citados textos sagrados, mantém silêncio respeitoso para ouvir. Capítulo 27. Quando alguém agita o sistro e apregoa, sob encomenda, frivolidades mentirosas, quando o impostor finge estar ferindo os braços e ombros e o faz de leve, quando uma mulher se arrasta pelas ruas de joelhos gritando, quando um velho vestido de linho e louro, com uma lanterna na mão em pleno dia, grita dizendo que algum deus está irritado, vocês acodem e juram que se trata de pessoas inspiradas pelos deuses. Procedendo assim, estão promovendo a própria perturbação. Sócrates da prisão, purificada com sua presença e tornada mais honrosa do que qualquer cúria, proclama: que loucura é essa, tão inimiga dos deuses e dos homens, que destrata a virtude e profana com palavras maldosas as coisas sagradas? Se puderes, elogia o bom, se não, segue o teu caminho. Mas se gostas de ser infame, agridam-se mutuamente. Quando ficas furioso contra o céu, não vou dizer que cometes um sacrilégio, apenas lutas em vão. Eu próprio fui, certa vez, zombado por Aristófanes. Todos aqueles poetas satíricos me envenenaram com suas anedotas sobre mim. Minha força, no entanto, foi reforçada graças aos golpes com que pensaram destroçá-la. Foi-lhe proveitoso ser posta à prova. Ninguém entendeu o quão grande era como aqueles que, ao tentar atingi-la, sentiram o seu poder. Ninguém conhece melhor a dureza das pedras do que o escultor. Eu sou como uma rocha isolada em meio a um mar agitado. Quando a maré baixa e as ondas não param de flagelar de todos os lados, sem descanso, nem mesmo depois de séculos de constantes investidas, não conseguem removê-la ou desgastá-la. Assaltem-me, ataquem-me. Eu vencerei a todos resistindo. Quem se atira contra um recife está praticando a violência contra si próprio. Assim, procurem um alvo mais maleável para atirar os seus dardos. Vocês têm tempo para investigar os males dos outros e lançar julgamentos como este. Por que este filósofo vive em casa tão ampla? Por que oferece jantares tão lautos? Ficam a ver brotoejas nos outros quando têm o corpo coberto de feridas. Parecem como alguém que, tendo o corpo tomado por lepra, zomba de manchas e verrugas em belos corpos. Criticam Platão por ter pedido dinheiro, Aristóteles por ter recebido, Demócrito por ter negligenciado, Epicuro por ter esbanjado. A mim criticam por causa de Alcebíades e de Fedro. Vocês seriam mais felizes se pudessem imitar os nossos vícios. Por que não olham para os seus próprios males, que estão a atacar seu exterior e a devorar suas entranhas? Os assuntos humanos, ainda que conheçam pouco o seu estado, não estão em tal situação para que sobre espaço para vocês darem com a língua nos dentes, ferindo os que são mais dignos e melhores que vocês. Mas vocês não compreendem isso. Estão sempre demonstrando atitudes que não se ajustam às suas vidas. Parecem com aqueles que, desfrutando o circo ou o teatro,
esquecem o luto de suas casas. Mas eu, que vejo de cima, percebo a tempestade ameaçando explodir em breve, com suas nuvens já perto, prontas para arrancar e a espalhar suas riquezas. O que eu digo? Em breve? Não, agora mesmo. Ainda que não pensem nisso, um furacão vai envolver suas almas, que ao tentarem escapar sem se desprender da volúpia, serão jogadas para o alto ou precipitadas para as profundezas.